Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Nem Sim, Nem Não. Nesse vídeo, nós iremos realizar uma análise do filme O Poço. E já alerto, podemos ter e teremos certamente spoilers. Se você ainda não viu o filme e deseja primeiro conhecê-lo, tudo bem. Se você deseja saber de trechos, aqui nós vamos falar algumas questões. Principalmente, a intenção desse filme é perceber como podemos avaliar questões da sociedade, questões do mundo jurídico, questões do mundo econômico. Ou seja, podemos avaliar a realidade a partir de obras ficcionais. E escolhemos, então, esse filme, O Poço, disponível no Netflix, então de fácil acesso nessa quarentena. Um filme muito comentado, é um filme que neste momento as pessoas estão buscando entender melhor, buscando assistir. Nossas opiniões hoje serão baseadas no próprio filme, claro, né, na própria forma do filme, bem como na possibilidade que nós temos de fazer a leitura das entrevistas, a leitura do que apresenta de material na internet, mas e principalmente as visões dos componentes deste grupo. As opiniões que emitiremos sobre o filme O Poço, na verdade, representam o que nós entendemos. Não representa necessariamente uma verdade absoluta sobre o filme. Então, é sempre importante que após esse vídeo, após esse debate, você também faça a sua reflexão e, se quiser, façam como esse canal se propõe. Discordem. Não é uma obrigação concordar. Se entre nós não concordamos, por quê? Nós queremos que você concorde conosco. Então, é essa a nossa intenção de discutir essa obra. O filme, ele tem um histórico baseado em uma peça de teatro. Ele primeiro foi construído como uma peça de teatro. Mas ele não foi encenado. Perceberam que era um filme interessante demais e poderia ser gravado. Ele é composto por alguns poucos personagens, sendo que o foco do filme tem como personagem o Goreng. Então ele será o principal personagem que mais vai aparecer, o que mais vamos acompanhar na trajetória do filme. E já adianto sobre as imagens, os slides que vamos aparecer aqui, nem todos estão numa ordem, mas para a gente conseguir ter uma noção de quem estamos falando. O personagem que sempre aparece junto com o Goreng, em momentos, como digo, há spoilers, em momentos em que ele está vivo ou morto, é o seu escudeiro, que no filme, em razão da sua frase principal, da sua palavra principal, o óbvio, nós gostamos tanto de lembrar como Senhor Óbvio, né? Ele sempre descreve essa palavra. Então, o filme se passa muito do diálogo do Goreng com esse Senhor Óbvio. Mas qual é o espaço desse filme? O espaço desse filme são celas em uma estrutura como o próprio nome nos indica, em uma estrutura de poço. Então, em cada andar dessas celas, nós teremos dois componentes. E o filme inicia com esses dois componentes em um andar que eles chamam de intermediário. Qual é a função, qual é por que cada um está lá? Nós vamos até poder discutir aqui nesse vídeo. Cada um tem um motivo para estar neste poço. Além disso, nós vamos encontrar uma questão central no poço, e é central em todos os aspectos. É central na estrutura e é central nas relações. Passando aqui, nós teremos a comida. A comida que inicialmente, nos primeiros níveis, ela apresenta toda a sua organização. E a ideia é que a comida é organizada no primeiro nível e ela vai baixando de nível a nível nessas celas. Então, nível 1, depois o nível 2, e ela vai baixando essa plataforma e dentro desse poço. E cada um come o que pode no tempo permitido. Então, eles passam a avançar sobre essa comida e comem o que é possível. O filme conta que a partir lá do nível 50, a comida já não chega mais. O filme nos mostra
que a plataforma vai descendo até o nível 333. Então, a plataforma que se encontra na centralidade do cenário, a comida se encontra na centralidade das relações entre esses indivíduos de cada cela, ela não dura a todos os indivíduos que estão presentes dentro desse poço. E então, alguns conflitos se iniciam e algumas discussões também. Uma das discussões que nós podemos perceber é esta comida que se apresenta no primeiro nível. Seria possível chegar até o último nível? Por que eu preciso avançar na comida? Ou preciso pensar em quem está embaixo? Por que estar no poço? São várias questões que são refletidas também aqui. Mas, para iniciar essa reflexão e para ter um momento de um bate-papo, eu passo a palavra primeiro para Reinaldo, que ele vai nos apresentar um pouco o que ele pensa sobre realizar um debate sobre esse filme. Rei, contigo. Bom dia, Igor, Yuri, Gilberto, Marcelo, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Minha opinião, minha ideia sobre o Poço, eu não entendi 90% do filme. Essa é aquilo que inicialmente eu tenho. Gente, nós estamos falando de uma obra... Bom, pelo que eu percebi, é uma obra extremamente profunda, com construções, com pontos que a gente pode fazer em diversas áreas. E aí, como o Igor falou, eu acho que aqui nós estamos aí matando mesmo a saudade, e aí conversando um pouquinho sobre cinema, que é uma coisa sempre gostosa e bacana de conversar. Né? Imaginando que a gente pode ligar aí o direito com as artes. Né? E aí, o que eu acredito que eu possa aí lançar para vocês e contribuir? Algumas coisas que me marcaram, né? que eu fiquei impactado. E aqui vocês estão ouvindo de uma pessoa que sabe muito pouco sobre cinema, tá? Mas o esquema de cores que são utilizadas nas cenas é uma coisa que me impactou muito. Vocês vão perceber ao centro esse elemento que é a comida, né? O filme todo gira em torno dela, mas vocês vão perceber que ela tem, as cores são muito vivas. Em contrapartida, o resto do cenário todo, Igor está colocando aí para vocês, ó. Igor, uma imagem anterior ainda, por gentileza. Vocês vão perceber que o entorno do cenário ele é sempre muito... as cores são sempre muito frias, são cores mortas, né? O uniforme deles tem ali uma cor de... lá na minha terra fala cor de burro quando foge, né? E a comida é sempre muito viva. Né? Esse talvez era um elemento que nos interesse. Só para vocês que não assistiram ter um pouquinho da dinâmica do filme, o que acontece? Um sujeito acorda, lembrando, gente, tem muito spoiler aqui, um sujeito acorda, o filme começa assim, um sujeito acorda em um determinado momento, que é o Goreng, e aí ele se vê que ele está numa cela, numa prisão, no meio dessa cela tem um buraco, tá? Um buraco quadrangular, retangular, perfeito? E aí ele tem um companheiro de cela, tá? Que é o Senhor Óbvio. E o filme começa com um diálogo entre eles, que está aí na tela para vocês também. E aí a ótica do filme funciona da seguinte forma, essa progressão funciona da seguinte forma. Todo dia, em determinado momento, uma plataforma, ela vai chegar no seu nível, ele acorda no nível 48, essa plataforma vai chegar no seu nível e ali você vai se alimentar. Partindo do seguinte pressuposto, e aí o nosso personagem principal, agora, ele aprende isso nos primeiros minutos. Não tem comida para todo mundo. Até mais ou menos o nível 50 tem comida. Quem ensina para ele é o Senhor Óbvio. E no começo eles acham que a comida vai até o nível mais que 132 não tem como, salvo engano, tá? Depois os colegas aí me corrigem. Então eles acham que deve ter mais ou menos 150 níveis, 2 pessoas por nível, 300 pessoas. Depois eles descobrem que não, que deve chegar ali mais ou menos no 200. E no final do filme você vê que, não sei se é verdade ou mentira, não sei se é ilusão, mas nós estamos lá no nível 333. Essa é a lógica do filme. Ponto importante.
De tempos em tempos, e aí eu deixo para os colegas me indicarem se é de mês em mês, de semana em semana, um gás é liberado e a pessoa acorda em outro nível. E aí pode ser que você se desespere. Porque se você acorda dentro dos primeiros 50 níveis, você imagina que tem comida. Se você acorda depois disso, você parte do pressuposto que não tem, vou morrer de fome, eu preciso me resolver aqui. Perfeito? Eu acho que o que eu posso contribuir, basicamente, é com essa linearidade, tá? Com essa história aí que nos foi colocada, mas tem uma coisa que eu não consigo me afastar. E aí, gente, eu estou falando aqui como um comentador de cinema de final de semana. Não tenho o olhar crítico, assim como também eu vou me afastar um pouquinho da função de professor. Tá? Pelas leituras que eu faço, eu vi muito uma distopia aqui. Eu vi muito um olhar para um futuro que definitivamente não é um futuro prazeroso, não é um futuro de gozo, de regozijo. É uma ideia de que lá na frente as coisas não vão dar certo, lá na frente nós teremos problemas, poderá existir uma prisão em que as pessoas não comem. Então, não sei, mas eu percebi alguns traços de distopia nesse filme. Agora, eu quero muito escutar os meus colegas Marcelo, Yuri e Gilberto me explicando, primeiro, por que nível 333? Segundo, aquela menininha no final do filme está viva ou está morta? Terceiro, qual a relação entre capitalismo, socialismo, desigualdade social e Estado que vocês perceberam nesse filme? E até antes de entrar, só pegando uma deixa do que você está falando, né, do que você colocou, que é um pouco de uma abordagem que eu queria fazer nessa análise do Poço, e você acabou dando a deixa ao falar que uma distopia, que pode ser um passo para alguma circunstância futura. E é interessante pensar o seguinte, o próprio diretor, ele deu uma declaração de que o filme ele acabou tendo uma grande coincidência. Ele foi lançado na plataforma Netflix, né, na plataforma mundial da Netflix, e ele foi lançado exatamente no momento em que já estávamos aí em meio à crise, à pandemia do coronavírus. E isso acabou sendo, né, um mecanismo aí, de interligação com o próprio filme. Então o filme ele fala faz toda essa crítica social, toda essa análise social, mas ele mostra aí a escassez, né, da comida, a dificuldade de distribuir, de se ter solidariedade, principalmente, para conseguir uma distribuição adequada da comida. E quando entra o filme, entra no momento em que as pessoas estão indo ao supermercado desesperadas para estocar comida, estocar papel higiênico, uma disputa por álcool em gel, uma dificuldade, pessoas comprando 50 caixas de álcool em gel e outras sem conseguir comprar nada, nenhuma unidade, e precisando, com idosos, né, e tudo mais. Então mostra como que deu um link aí direto com a crítica com que o filme faz e a realidade que estamos vivendo agora, né, 2020, século 21, mostrando que quando a humanidade se depara com uma situação de escassez, de crise, em que não é possível distribuir para todo mundo, e a questão do próprio sistema capitalista, da comida, da alimentação, ela sempre é um problema, né, tradicionalmente falando, aí, para conseguir efetivamente ter uma distribuição para todos, né, que permita que todos tenham acesso, mas quando entramos numa situação de crise, a humanidade ela começa a se engalfiar, ela começa a não conseguir agir racionalmente. Então foi bem interessante, né, esse contraponto do momento que o filme foi lançado. Então, é uma distopia, concordo, mas parece que ela encaixou aí perfeitamente na nossa realidade. Mas deixo aí, seguindo os comentários dos pontos que você bem colocou, né, para os colegas continuarem comentando. Tem um ponto que é muito interessante, e Reinaldo também aborda ele quando ele vira e fala assim, não entendi o final, né? Não foi só você, Rei, né? Todos nós passamos por esse incômodo de não ter essa mensagem tão clara em relação ao final do filme, né? Essa perturbação com o final, né? Estariam todos mortos, eram fantasmas, aquilo aconteceu de fato ou não. Anda de mãos dadas, tem muito a ver com o próprio sentido da criança representado ali no filme,
que é uma mensagem, a criança é uma mensagem, mas que ao mesmo tempo não é também, porque não significa nada diante da incompreensão do final do filme, né? E aí é interessante porque Leandro Carnal faz uma interpretação a respeito desse filme, então nós não estamos sendo tão originais em discutir, né? Muita gente tem discutido o filme nesse sentido. E aí o Leandro Carnal fala que esse não entendimento do final, né, no fundo, é essa ausência de uma cena que produza uma redenção, um sentimento de esperança e tal, é o que o filme tem de mais precioso, de mais interessante, porque ele coloca que essa pergunta, né, que fica, as perguntas que ficam em relação ao filme, elas estão muito relacionadas a essa ideia da sociedade distópica que o Poço representa. Então ele fala, ele coloca isso, né, na análise que ele faz. A sociedade distópica do Poço não vai ficar melhor se todos forem alimentados ou se o próprio sistema for destruído, porque as mentes que elaboram o Poço continuariam lá, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente tentar entender do filme. Então, vamos relaxar em relação ao final, né? Ele não foi feito para compreensão. Acho que Igor até fez um comentário, quando a gente estava falando sobre o filme, que o diretor, inclusive, retira uma cena, né? Retira uma parte ali do final, que o objetivo era não entender mesmo. E fica essa reflexão que eu acho oportuna, interessante aqui dentro desse contexto. Aquela sociedade, ela se resolveria se todos tivessem o alimento? Aquela sociedade, a solução seria destruir aquele sistema? Ou todo mundo que elabora e que, de alguma forma, tem um ganho em relação àquele poço, a forma como ele funciona, continuariam pensando outros modelos, né? Outras formas em relação a esse poço. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar. Como o Yuri comentou, a coincidência, né? O filme é feito antes da pandemia, mas não à toa que as pessoas se interessam tanto pelo filme, porque ele traz um cenário onde essa questão do egoísmo está mais exacerbada, né? Onde as pessoas tendem a garantir o que é delas, né? Garantir o meu. Está dentro dessa ideia também a dificuldade do Estado no sentido de se organizar. Então, a gente percebe que o poço, a organização para você chegar até o poço, ela tem um planejamento, ela é tecnocrática, ela é elaborada. As pessoas passam por entrevista, né? O personagem principal lá passa por entrevista. O que você tem alergia? Qual a sua comida preferida? Então, há uma aparente organização, mas, ao mesmo tempo, essa organização é inútil, né? Assim, de um ponto de vista, essa organização é inútil. Esse Estado que se coloca ali ficcionalmente representado é um Estado que não é para todos, que não faz por todos, né? Então, isso também é um elemento para a gente pensar, né? Tudo é elaborado, todos cumprem ordens, mas, ao mesmo tempo, nem todos são abarcados por esse Estado. E aí é interessante, porque nesse momento em que a gente vivencia a questão da pandemia, do coronavírus, a gente também percebe um Estado que se faz mais forte, né, que se necessita, embora democrático, mas também mais forte, ditando regras de controle social cada vez mais amplas. Nós abrimos cada vez mais mais mão da nossa liberdade em prol de uma ideia de sobrevivência, né, de uma ideia necessária de manter a integridade da nossa saúde, de uma integridade física. Então, acaba que vários outros pontos são relativizados em razão disso. E ali também, a luta pela sobrevivência fazia com que eles relativizassem muitos pontos. Dentro desse contexto, eu percebo que a figura e a contraposição entre os dois principais personagens ali, que fazem uma alegoria, inclusive, a Don Quixote, né, é muito interessante. Um totalmente realista
né, totalmente dentro do sistema, e o outro totalmente questionador desse sistema, idealista dentro desse sistema. E aí eu queria saber de Gilberto, o que ele acha, né, dessa dualidade entre os dois personagens, divisão do mundo dos dois personagens. Bom dia a todos. Vocês estavam falando aqui, eu estava viajando, cara. Ouvindo os comentários de vocês, eu acredito, né, a minha interpretação é que o filme fala sobre a morte, né? Eu estou para dizer para vocês que talvez ali todos estejam mortos. Talvez a plataforma ali seja não o inferno, mas o purgatório, né? Em um dos vídeos sobre interpretação do Poço, diz que aquela mulher que seleciona o pessoal, o nome dela significa cemitério, né? Então todos passam pelo cemitério para estar ali. Não sei se essa é uma simbologia. Então, se a gente imaginar que aquilo... mas antes disso eu vou colocar numa outra perspectiva, né? Nós 6 aqui, nós que estamos participando, nós somos cristãos, né? E para nós cristãos, algo além desse amontoado de carbono e amoníaco, filho da escuridão e retulância, como diria Augusto dos Anjos, algo além disso sobreviverá, né? A falência dos órgãos, a cessação das trocas gasosas do pulmão, cerebral, e nós morreremos, né? E o verme operário das ruínas, cujo sangue das carnificinas rói, e a vida geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Nós morreremos, né? Segundo Augusto dos Anjos ainda. E para mim é sobre a morte. Então a gente poderia, se a gente analisar na perspectiva de que ele está vivo, né? O Goreng está vivo, a gente pode citar o Midan Gurdal, falar de causação circular da pobreza, de que aqueles países que se desenvolveram antes sempre estarão numa condição acima dos países que ainda não se desenvolveram. A gente pode falar em classes sociais, a gente pode falar em chutar a escada, a gente pode falar em Josué de Castro, que estudou a fome. A gente pode viajar, cara, na sociologia, na geografia, na história, no direito, na filosofia. Mas eu acho que esse vídeo tem a ver mais com religião, cara. Essa experiência da vida no planeta Terra, eu acho que a gente vai encontrar isso em elementos de todas as religiões cristãs. Ela é um exercício, ela é uma escola de relacionamento nosso, conosco mesmo, com o próximo e com uma força criadora, né? Que para nós cristãos é Deus, né, cara? E aí eu pensei em duas músicas para relacionar. A primeira foi a do Titãs, bebida é água, comida é pasto, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Mas mesmo essa sede e essa fome são sedes e fomes materiais. Eu acho que agora, ouvindo vocês, esse filme não trata de coisas materiais. Esse filme trata de coisas do espírito. Sabe por quê? Porque as pessoas, cara, elas estão ora em um andar, ora em outro andar. Elas nunca estão no mesmo andar. De modo que elas têm a experiência no nível 5 e no nível 171, no nível tal, todos têm. Então eu acredito que seja uma distopia, né? Mas que o locus dessa plataforma é o purgatório, cara. É o purgatório. E aí eu volto à imagem da menina, né? A menina sobe como se ela estivesse ascendendo, aquela imagem da ascensão, 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 porque é criança, né? Porque é bíblico, somente entrará no reino do céu aquele que for puro
como uma criança, né? Então, assim, eu confesso para vocês que essa viagem eu estou tendo agora, não sei se pelo excesso de café que eu estou tomando, e não sei se inspirado pela abordagem criativa de vocês, mas eu acho que esse filme é sobre a morte, sobre o que nos espera depois do fim da existência nossa na face do planeta Terra, né? Nessa dimensão imaterial. E aí, cara, das músicas, eu queria ler um pouco, um trecho de uma música do The Police, né? Chama Spirits in a Material World, né? Nós somos espíritos. Eu acho que é isso. A essência para mim agora é o que está na letra dessa música. Essa desconexão entre sermos, né? E isso é inegável para nós cristãos. Essa é uma realidade. Somos seres espirituais vivendo no mundo da matéria. E só aí já tem uma conexão, aliás, uma desconexão, um descompasso, um desconforto, né? E as primeiras frases dessa música do The Police é: There is no political solution to your troubled evolution. Have no faith in constitution. There is no bloody revolution. Não há solução política para a nossa problemática evolução. Não há fé na Constituição. Não há revolução sangrenta. Somos espíritos no mundo material. Somos espíritos. E notem, pessoal, que a discussão sobre as simbologias, as figuras, as frases, as literais, elas atiram para todo lado, né? É sobre o sistema capitalista, é sobre o socialismo, é sobre a nossa condição de espírito num mundo tangível. Eu acho que viajei pra caralho para vocês. O que vocês acham desse meu espasmo espiritual? Eu estava esperando você falar da panacota. Eu separei a imagem da panacota para você. Então, você, por favor, fale da panacota também. A panacota eu gostaria de comer depois para me sentir vivo, me sentir encarnado, me sentir humano. Era isso. Gilberto tá falando. Eu chutei o pau, né? Panacota, que panacota é isso? Pega o panacota, e panacota. Eu fui lá, separei a imagem da panacota para ele. Acho que ele vai elogiar a panacota, ele vai falar da panacota. Aí ele vem falar da morte, que tá tomando café. Mas foi boa. Eu faço a brincadeira, mas eu gostei. Eu queria também, como eu falei, hoje a gente vai apresentar as visões, né? Visões múltiplas mesmo. Dentro dessas visões múltiplas, algumas questões me chamavam a atenção. As histórias dos personagens, elas não eram lineares. Então, quando o Gilberto fala por que a pessoa chega até o cemitério, né, até a senhora que os atende, as histórias não eram lineares. Então, você tem o nosso personagem principal que busca um certificado, ele deseja parar de fumar, ler um livro, que é o Don Quixote, e um certificado. Ele, na verdade, não explica o que ele iria fazer com esse certificado depois, assim. Qual que seria uma função de ter um certificado de quem passou pelo poço? Mas ele busca isso. Outros estão lá não por opção, né, por imposição. E nós temos a funcionária, a cemitério, depois ela, né, cemitério, pelo que o Gilberto falou aí, eu estou acreditando. Pela vontade dela de melhorar o sistema. Então, ela ingressa no sistema para ensinar as pessoas a comer na plataforma para a comida chegar a todos os níveis. Então, nós temos várias histórias e alguns personagens em que a história não é contada. Apenas mostram ele, não falam por que estão lá. Então, é um local onde as histórias pessoais, na verdade, não interessam tanto quanto ao fato de estarem lá. Por que eu digo desta forma? Como eu disse, é uma visão. Se cada um tem um motivo tão diverso do outro, o senhor, óbvio, pergunta, mas vão me dar um certificado também? Mas eu vou passar o dobro do tempo, então vão me dar 2 certificados? Então, se cada um está lá por um motivo, ou tem mais ou menos informações sobre o motivo de estar lá, por que estão no mesmo ambiente? Então, talvez as histórias dos motivos que levaram até lá
talvez importem um pouco menos. Se o debate for direcionado realmente à plataforma, quando chega no momento da comida, a história e o motivo que levou o indivíduo a estar lá desaparece. Passa a ser, então, simplesmente o momento da comida, né? Então, essa cena, elas são bem fortes no momento em que começa a comer, e há algumas cenas que a gente não tem aqui. Ao final, o senhor, óbvio, costumava cuspir na comida para o próximo nível. E aí, perguntado por que fizeram isso, e provavelmente quem está acima também fez. E tem algumas outras cenas até um pouco mais fortes, que mostram esse desrespeito na perspectiva de quem está em um nível superior para um nível inferior, e para quem está no nível inferior, essa aceitação também. Né? Ele fala, provavelmente alguém já fez isso, e para ele tudo bem, fizeram, está no nível superior. Então, existem aqui diversas questões relacionadas aos indivíduos. Né? Algumas interpretações falam dos 7 pecados, etc., mas muitas interpretações sobre os indivíduos e seu comportamento. E sempre o questionamento. Será que o filme deseja perguntar o que nós faríamos se estivéssemos na situação dele? Existem até situações em que o nosso personagem principal se vê diante de dilemas éticos e morais sobre o que fazer com a falta de comida. Eu deixo esses questionamentos e abro a palavra aí. Igor falou ali pra gente que ele não vê que muitas vezes a história dos indivíduos não é o principal, mas sim o fato de todos estarem ali no posto. Teve uma passagem que me marcou muito. O senhor Óbvio, ele conta que ele tá lá por um motivo. Tá? Ao que parece, ele vai ficar lá 1 ano, enquanto o personagem principal, agora, ele vai ficar por 6 meses. Por que o senhor Óbvio tá lá? Ele conta que ele estava na casa dele e viu uma propaganda de uma faca, que era uma faca que cortava muito bem. Okay? Que é essa faca que vocês estão vendo aí na cena. Então ele foi lá, pegou o telefone, nossa, que faca bacana, ele compra a faca. E logo depois, a próxima propaganda é da mesma faca, só que ela é plus. E qual que é a diferença da anterior, que ele comprou, para essa que está se anunciando agora? Essa faca que ele está anunciando agora, ela se amola enquanto você corta. Mas de tal maneira que ele chega à seguinte conclusão, numa discussão ali, eu não sei se vocês estão lembrados. Ele chega à conclusão que ele acabou de comprar uma faca e que a próxima é melhor, a que está se anunciando é melhor. Então ele pega a TV, joga, quando ele vê que ele comprou uma faca que não é a melhor, né? Ele joga a TV pela janela e a TV cai na cabeça de um imigrante. E ele vira e fala, que diabo desse imigrante que estava passando ali naquela hora? A culpa é minha? Ele não deveria estar ali, né? Ele fala, ele não deveria estar ali. Ele é, por que ele está caçando ali? Esse filme dá para fazer muita ligação. E aí, olha que interessante. E cada pessoa pode levar um objeto para o poço. Um objeto. E o senhor Óbvio, então, decide levar a faca, que motivou aquilo tudo. Perfeito? Então, eu acho que tem um pouco a ver com a história. Inclusive, Rei, é a faca plus. Ele vai lá e compra a faca plus de raiva e leva. E tem uma cena dele afiando a faca na parede. Sim, e que ela vai ficando cada vez mais afiada. Então, assim, eu acho que a história de cada indivíduo ali importa, porque se você bem pensar, o senhor Óbvio, em grande parte, ele não precisava dessa faca. Ele não precisava de passar por isso que tá acontecendo, percebe? Mas ele está lá, com a sua faca. Agora, uma perguntinha rápida. Marcelo, Yuri, Gilberto, Igor, se vocês pudessem levar um objeto para o poço, que objeto vocês levariam? Depois que eu vi o filme, vixe. Depois que você Seria sabe um livro também? é complicado pensar, né? Então antes de saber o que vai encontrar. Nós temos uma outra alegoria que, Rei, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Não dá para responder assim.
Mas eu acho que é muito emblemática a sua colocação dentro do que o que significa um valor para cada um, né? O que faz com que cada um esteja ali. Se nós percebermos o personagem do Óbvio, que é um personagem traçado desde o início como um personagem realista ou que se adapta à própria palavra óbvio, né? Que se adapta àquela realidade e que não vislumbra nada além do que está colocado ali, ele contrasta muito com o personagem do Göring, que é um personagem que foi voluntariamente, ou seja, existe uma analogia, uma ideia de esforço, de competitividade. A gente poderia puxar até uma lógica de meritocracia, assim, né? Ele está ali em busca de um certificado. Então, são personagens que contrastam o tempo todo, né? Entre idealismo e realismo, entre alguém que está dentro desse sistema porque está cumprindo uma pena, né, por ter matado outra pessoa, e alguém que está voluntariamente dentro desse sistema. Mas o que me chama muita atenção em todo o filme é que essa experiência que eles passam, né, da dor, da fome, não parece ensinar nada para eles. Assim. O filme ele não tem uma mensagem otimista nesse sentido. Né? Não é que no final todo mundo fala, então tá tudo certo, a gente vai conseguir mudar esse sistema, vai dar tudo certo. As pessoas elas não são melhoradas por aquela experiência, na visão, né, assim, na interpretação que eu fiz em relação ao filme como um todo. Então, é interessante demais né, qual valor você levaria para dentro do poço, para dentro desse sistema, o que representa um valor, né, nesse sentido. Então, Marcelo, mas eu acho que não muda exatamente por isso, porque a materialidade, se a gente imaginar, né, viajando no que eu pensei agora, que todos ali estão mortos e aquilo ali é um purgatório, a experiência da materialidade já ficou para trás, entendeu? Já acabou, ali eles estão mortos, eles estão num purgatório, ou seja, eles estão somente revivendo mentalmente num ambiente espectral, num ambiente místico, né? Do outro lado da vida, tudo aquilo que eles fizeram na experiência de vivos, entendeu? Então, por isso que talvez seja tarde demais para a mudança. Eles estão só ali relembrando. Então, quer dizer, embora exista aquela divisão de classes, vamos supor, vamos chamar, sei lá, divisão de classes, mas divisão de andares, né? De estamentos dos níveis, né? No primeiro você come melhor, né? Melhor, e no último você não come nada, aquilo não se perpetua, as pessoas não estão sempre naquele nível. Elas andam, aquilo é um carrossel, cara. Mas a plataforma é um carrossel. Esse é um ponto interessante, Gilbert, porque eu acho que a gente poderia... Eu vi algumas análises comparando ao Inferno de Dante, por exemplo, né? Uma alegoria ao Inferno de Dante. Mas com um detalhe, né? No Inferno de Dante não havia mobilidade no inferno. E aqui a gente percebe a mobilidade que você acorda uma hora em um andar, outra hora no outro. Às vezes nos mais elevados, nos primeiros, às vezes nos últimos. E aí, o que acontece? Há várias cenas onde você tem ora os opressores sendo oprimidos, ora os oprimidos sendo opressores. Então, acho que essa é uma marca muito forte do filme e que não me permite fazer a viagem assim, de que ele é só uma viagem do ponto de vista espiritual da coisa, sabe? Eu acho que ele traz uma marca de uma crítica social muito forte. Não, e ainda eu acrescento assim, né? Eu acho que Gilberto tem um... É possível essa linha. Na verdade, o filme permite várias visões, né? O interessante dele é isso. Dá para pensar em vários aspectos, mas eu particularmente coloco como uma das razões dele ter feito tanto sucesso e ter sido tão bem recepcionado aí, né, de forma geral, de forma positiva e negativa, né? O importante é que ele gerou comentários, ele gerou críticas, ele gerou reflexões, então isso por si só já vale. Mas para mim, o que ele melhor representa, ele conseguir representar
um medo da sociedade, né? Então ele retrata um medo que sentimos de forma geral, né? Um medo de não termos ali uma tranquilidade ou uma estabilidade, talvez envolvida até pelo que o sistema nos promete, né? Dentro do que o sistema nos promete atualmente. Então o filme representa muito bem esse aspecto de medo, que tem muito a ver com a ideia do cinema fantástico, do próprio cinema de terror ou de suspense, mistério, mas que ao longo da história, né, ao longo dos momentos históricos, ele busca representar os monstros, ele busca representar aquilo que nos assusta, que nos amedronta de alguma forma, nos traz temor, e, querendo ou não, o filme trabalha em torno disso. Ele trabalha em torno dos nossos medos, dos nossos receios, e de como nós teríamos como isso nos angustia, né? Estar naquela situação, estar naquela vivência, como que isso é angustiante. Tanto que é uma das sensações que o filme provoca. O tempo inteiro ele traz angústia. Como que, se nós estivéssemos ali, como que isso nos amedronta, né? E, ao mesmo tempo, pensar que, em algum momento, podemos estar, socialmente falando. Eu acredito que esse é o principal, assim, um incômodo que gera muito no filme é exatamente isso. Essa perturbação de percebermos que a civilização é frágil demais, né? Que nós somos educados, né? Nós nos colocamos de uma certa forma se estivermos alimentados, se estivermos com as nossas necessidades básicas satisfeitas. Mas e quando elas nos são tiradas, né? Como que essa sociedade se coloca? Como que ela se põe? Eu acho que esse é um ponto que o filme toca muito na gente, principalmente nesse contexto que a gente tem vivido, né? Então, estamos num contexto de pandemia, onde todos estão buscando se proteger, onde todos estão buscando a sobrevivência, mas o que nós temos feito em termos de solidariedade ao outro, né? Aos que não podem estar no isolamento, aos que faltam alimento, aos que faltam o álcool em gel, a água, o sabão. Então, eu acho que essa angústia do momento que a gente vive veio ao encontro, né, estava em sintonia com a angústia da fragilidade da civilização que o filme coloca. É uma interpretação. Eu também percebi que num determinado momento em que ele resolve, né, mudar um pouco a perspectiva do sistema, em que o nosso ator principal, né, nosso personagem principal, resolve descer a plataforma buscando chegar a maior quantidade de alimentos após o nível 50, em um diálogo específico com quem estava no nível ainda superior, ele diz, mas eu estou no nível, agora não me lembro se era 7, acho que era 7, estou no nível 7, eu tenho o direito de comer o quanto eu aguentar, o quanto eu puder. Antes eu estava no nível 100 e poucos, então as pessoas eles realmente atribuem aquele momento como sendo algo do direito delas, né? Independente de como vai ser o próprio sistema. Eu também vejo muito mais essa relação com a realidade, né? O filme permite várias digressões. Então, por exemplo, o fato de ter 2 pessoas por nível e ter um nível 333, eu poderia então considerar que o último nível é o próprio inferno, já que eu teria o 666. Eu poderia fazer, realmente é possível fazer várias digressões. Poderia, por exemplo, se for observar a ideia de Messias, para algumas pessoas a ideia de Messias estaria muito mais naquela funcionária que ingressa dentro do sistema, porque antes ela era uma funcionária, então ela teoricamente já conhecia o poço, diferente dos outros, e ela ingressa com o seu animal de estimação, e em determinado momento ela doa o seu corpo para que sirva de alimento ao nosso personagem principal. Nós temos realmente várias alegorias que podem ser observadas, mas eu também eu gostei de observar o quanto essa forma de relatar a sociedade ela tem uma crítica muito próxima da realidade, né? Então, essa crítica relacionada à centralidade da comida, à subsistência, e outra coisa, o filme não possui um lado político. É muito claro nele. Ele dá um tapa na cara de todo mundo. Ele não tem um lado político. Ele não está preocupado em falar que, olha, um sistema baseado
em uma sociedade socialista é melhor. Não, ele é muito claro nisso também, quando se trabalha a possibilidade de uma ideia de política mais de uma sociedade socialista, quando ele começa a obrigar a todos a seguir, ele começa a matar metade das pessoas que estão no posto. Então, é um filme que critica, é um filme que demonstra com mais realidade essa crítica a todos. Não entra em polêmicas políticas, ele não entra numa separação, olha, há um certo e um errado. Ele apenas mostra. E aí fica essa possibilidade dessa discussão, dessa discordar e concordar. Então eu coloco aí essas palavras, acredito que as minhas palavras finais, e deixo aí os colegas para ir finalizando também, porque nós gostamos de falar e o vídeo já começa a se estender. Obrigado, pessoal. Passei a palavra aos colegas para as palavras finais. E aí, quem que vai? Eu mesmo? Bom, vamos ver de novo, vamos assistir de novo, vamos ter outras discussões. Eu vou entender o que aconteceu com a menininha no final, se Deus quiser. Acompanho bastante isso que o Igor trouxe aí pra gente, né? Eu assisti o filme, né, por indicação dos meus colegas, já com né, eu já esperava uma leitura um pouco mais política, né? Um filme que retrata fome e desigualdade, a gente já tem um olhar esperado para ele, né? Então eu confesso que preciso assisti-lo novamente para ter outras impressões. Mas, né, já caminhando para o final, deixo aí para o próximo, acredito que o próximo será Yuri, mas deixo aí uma chamada. Igor falou que não dá para fazer, não dá para ter proximidade de substratos políticos vendo o filme, porque as críticas são múltiplas. Eu acho que tem uma que dá para ter, Igor. Eu acho que está provado pelo Poço que o ultraliberalismo não funciona. Perfeito? Então parem com essa história de anarcocapitalismo e ultraliberalismo. Por favor. Mas nenhuma funcionou, Rei. Eu acho que dá para entender. A primeira coisa é que não há o extremo correto. Só isso que eu entendi. Nenhum dos lados funcionou. Quando ele resolve adotar uma postura de vamos fazer a comida chegar a todos, ele mata quem está no poço e descobre que o resto também estava morto. Então, no final das contas... Posso fazer meu arremate aqui? Atenção. Oi? Beleza? Alô, sou eu. Rei. Vai lá, pode ir. Eu tô olhando essa camisa. Sou de que time que é, hein? É da Associação Ferroviária de Esportes de Araraquara, a vulga Ferrinha, a terra onde eu nasci, um dos maiores times do interior de São Paulo. E estou aqui vestindo o grená da Ferrinha. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a Ferrinha, tá? Mas a minha despedida eu quero despedir com a música do The Police, tá? Lá no finalzinho, na última estrofe, ele fala assim: onde a resposta está? Vivendo dia após dia, se é algo que não podemos comprar, né? Essa resposta. Deve haver outro jeito. Somos espíritos no mundo material. Então eu vou acabar provocando novamente que esse filme se trata desse mal-estar de sermos, eu não sou Gilberto, cara, eu estou como Gilberto aqui, né? Assim, e isso é o que diz o cristianismo, né? A gente passa por aqui e depois disso aqui vai ter uma outra existência. E as religiões divergem exatamente aí. O que você vai encontrar de lá? Se você vai e fica, se você vai e volta, e essa é a discussão. Eu acho que esse filme, na essência, é sobre esse desconforto de eu me descobrir como um ser eterno, né, numa condição perecível. E o que essa condição perecível causa, o tamanho do desconforto que essa condição perecível nos traz. É isso, valeu. Gente, o meu arremate segue aí a linha, né, da discussão de Rei com o Igor, se algum sistema funciona, e eu acho que o filme realmente deixa claro que nenhum funciona, né? Ele faz algumas... ele tenta colocar em prática alguns pilares de sistemas,
e meio que demonstra a não funcionalidade e girando em torno do aspecto solidariedade. Como fazer com que as pessoas sejam menos egoístas e pensem coletivamente? Acho que é o desafio da humanidade, né? O cerne do filme. Como que as pessoas vão ser mais solidárias? Como fazer para as pessoas pensarem globalmente, coletivamente, não pensarem só nelas, não pensarem só em benefício próprio, só na vantagem pessoal. Como pensar num todo, numa coletividade, numa sociedade, num conjunto? É um desafio que acho realmente que não temos essa resposta, não temos um sistema que abarque isso de forma adequada, de forma a solucionar esse problema. É um ponto que, como o próprio filme também demonstra, não tem solução ainda, né? Quem sabe, em determinado momento, vamos conseguir chegar nesse tipo de mecanismo, né? No mecanismo coletivo adequado, ajustado, que as pessoas consigam ter limites bem definidos e consigam viver coletivamente e pensar coletivamente. Fica esse ponto aí. Para mim, é a grande... é a mensagem principal, né? Se não temos um sistema ainda que consiga atender a isso, podemos, em algum momento, conseguir, né? Não sei, o filme não deixa muita esperança quanto a isso, mas quem sabe? Eu gostaria de terminar com uma frase que eu acho que é a mensagem que o filme passa no final. As mentes que criaram um poço continuam lá. Só. É isso, gente. Então, fechamos. É isso aí. Profundo. Valeu, 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 valeu. Valeu, gente. Semana que vem, Titanic, hein?